manda, outro obedece. E aí entra mais um aí para obedecer. Acontece que o cenário mudou um pouquinho, porque a pandemia obviamente se agravou, dada a omissão deliberada, a sabotagem, para ser mais exato, por parte do governo Jair Bolsonaro, principalmente em matéria de aquisição de vacinas. Então, o quadro está muito complicado e o Bolsonaro ali, pressionado pelo próprio Centrão, que já tem problemas demais com a justiça e não quer ser sócio do Bolsonaro num desastre de saúde pública, ele percebeu que precisava trocar de ministro para não ser responsabilizado, ele próprio, para que não fosse aberta uma CPI da Covid-19, para que não fosse pautado um eventual pedido de impeachment. Isso que a gente sabe que o Centrão não ia fazer, porque as próprias declarações do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que eu chamo de bolsopetista, porque foi eleito com PT e Jair Bolsonaro apoiando, mostravam que ele estava em busca de uma solução construtiva, do diálogo, que esse momento é muito sensível, não é um momento de punição, né? Nunca é momento de punição e responsabilização lá em Brasília por parte desses parlamentares, por parte também dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos uma ala, como a gente tem acompanhado, inclusive, nesse programa. Então, Jair Bolsonaro sentiu a água bater nas nádegas, para falar aqui numa expressão menos chula, como se diz aí na linguagem popular. E aí, obviamente, trocou o ministro pelo Marcelo Queiroga. Agora, quem acompanhou esse programa, Salve Salve Band News, ontem, me viu fazendo já essa análise, que ia entrar um novo malabarista da saúde, para fazer alguns acenos à base bolsonarista, à base virtual, essa ala mais reacionária e aloprada que desdenha das medidas de cuidados sanitários, restritivas também, da própria vacina, principalmente aquela ligada à China por parte do Instituto Butantan. Ele ia fazer algum tipo de afago, mas ia tentar tocar ali a aquisição atrasada de vacinas, aquisição que era para ter sido feita 8 meses atrás, pelo menos, quando houve lá em agosto a primeira proposta da Pfizer, naquele mês em que o Jair Bolsonaro estava mais preocupado em orientar a defesa do Flávio, seu filho, para encontrar irregularidades dentro do processo, isso que está sendo julgado hoje no Superior Tribunal de Justiça. Esse atraso é mortal. Esse atraso deveria gerar responsabilização. Esse atraso fez com que milhares de brasileiros morressem pela Covid-19, mas também em razão da falta de vacina. Quer dizer, a vacinação, se fosse feita antes, poderia salvar vidas. E isso, lamentavelmente, não aconteceu. Então, o Queiroga, ao dizer isso, ele faz esse afago, que ele se mostra aí, portanto, disposto a fazer. Mas ele já defendeu vacina, ele já foi vacinado, já está circulando o vídeo de ele sendo vacinado pela Coronavac, um vídeo que foi inclusive divulgado pela sociedade que ele presidia, então incentivando a vacinação. Essa é a postura dele, e ele vai dar continuidade àquilo que o Eduardo Pazuello estava fazendo mal, né? E não só por incompetência própria, mas pelo negacionismo do próprio presidente Jair Bolsonaro. O Centrão, a gente está sabendo aí pela imprensa, né, por essas reclamações que entraram no noticiário, em vários portais, jornais, que o Centrão ficou insatisfeito, porque a indicação veio do Flávio Bolsonaro. E nesse momento em que estamos prestes a ter uma tramitação de reforma administrativa, de reforma tributária, é claro que o Centrão queria ali um aceno para a base, mas também algumas ameaçinhas já foram vazadas aí pela imprensa. Se não der certo com o quarto ministro, né, quem vai rodar, para usar uma expressão bem carioca aqui, é o presidente da República. Então, o Centrão é muito tolerante, porque esse aí já é o plano B da quarta vaga para o Ministério da Saúde. Mas o Centrão está ali dando algum limite, no sentido de que não quer ser sócio de um desastre completo. Esse é o cenário. E o Jair Bolsonaro, o que ele quer fazer? Ele quer que a vacinação avance, porque já percebeu que ela é necessária, que não tem como contornar. Todos os outros países aí estão buscando adquirir vacinas, muitos já estão adiantados, como Israel, como os próprios Estados Unidos. Então ele vai deixar lá o ministro da Saúde tocar esses acertos,
né, um dos quais até atrasado a gente vai falar a respeito disso, por influência do próprio Donald Trump. E, do outro lado, ele não quer abrir mão de criticar o isolamento social, de criticar os governadores, atacar, na verdade, porque ele nunca apresenta argumentos sólidos, embasados pelos fatos, com dados, etc., atacar os governadores em razão da imposição de medidas restritivas, que são necessárias. É claro que é preciso ser feito tudo isso com uma inteligência e uma transparência de dados, mas são parte dos pouquíssimos recursos de que se tem notícia e que se tem à disposição, enquanto a população brasileira não é imunizada. E o atraso na vacinação fez com que fosse prolongado esse período em que as medidas restritivas são necessárias. Então, por mais que haja uma troca de ministro, por mais que esse ministro venha a avançar em negociações que foram iniciadas pelo Eduardo Pazuello, a gente ainda tem alguns meses até que essas vacinas fiquem disponíveis para a população. O Hamilton Mourão, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele falou ali que em 2 meses vai começar a acelerar o processo de vacinação. Quer dizer, em 2 meses não é que vai ter vacina para a população brasileira inteira, é que em 2 meses, né, de acordo com essa promessa, que a gente também vai precisar ver na prática, vai começar a ser acelerado o processo. Então vão ser meses e meses ainda para vacinar a população, e até isso acontecer, medidas restritivas serão necessárias. Eu espero, obviamente, que junto com elas se cuide da estrutura do próprio sistema de saúde, que o governo federal, inclusive, faça a sua parte para ajudar na disponibilização de leitos. Ele está havendo aí toda uma treta entre o governo federal e o governo de São Paulo em relação a uma decisão da ministra Rosa Weber, que falou para o governo federal realmente ajudar, e o governo de São Paulo está lá reclamando de que não está ajudando, tá? Não me engana que eu gosto. Então, quanto melhor for equipado o sistema de saúde para absorver, menor a necessidade de medidas restritivas. Mas é claro que, ao mesmo tempo, elas também são necessárias para conter a propagação da Covid-19. Então, tudo isso é delicado, tudo isso trava a vida profissional de muita gente, dificulta o sustento das famílias, e tudo deveria estar sendo tratado com a seriedade que o Bolsonaro não dá.